Nós vamos começar, vem comigo aqui, Gonzaga, com a história do casal de idosos. O casal que foi encontrado morto na casa onde eles moravam no Parque Industrial em São José dos Campos. Eles foram enterrados hoje no cemitério municipal Colônia Paraíso, aqui de São José dos Campos. O caso é investigado como feminicídio seguido de suicídio. Aliás, é o segundo caso idêntico, feminicídio seguido de suicídio, em 2 semanas aqui no Vale do Paraíba. Alguma coisa está errada. A Carol Correia está ao vivo com a gente, para a gente começar o Brasil Urgente Vale. Carol, seja bem-vinda. Excelente tarde para você. Como é que estava o clima aí? A família topou falar? Não, as vítimas já foram enterradas? Boa tarde, Carolina. Oi, Nicoline, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Bom, o clima aqui estava bem triste, muito pesado, né? As pessoas ainda estavam muito inconformadas com o que aconteceu. A família quis se preservar nesse momento e a gente super entende. Inclusive, a gente presta as nossas condolências, né, para esse momento tão difícil, né? Porque, querendo ou não, eles perderam 2 pessoas que amavam muito. Então, a gente sabe que o clima aqui realmente estava complicado. Quando a gente chegou, eles até pediram que a gente não chegasse muito próximo, ficasse um pouco mais afastado, já que esse é o nosso trabalho, né, trazer as informações. Os corpos foram sepultados agora há pouco, faz pouco mais de 20 minutos. Eles chegaram aqui no cemitério Colônia Paraíso, na zona sul da cidade, por volta das 10 para 5 da tarde. O sepultamento estava marcado para acontecer às 4h30, mas deu uma atrasada. Eles vieram lá da Urbana, da zona leste da cidade, onde ficaram sendo velados pela família na mesma sala. Inclusive, foi o que o pessoal comentou aqui com a gente também, que eu pude conversar, né? Então, realmente foi um momento muito triste aqui que a gente pôde acompanhar. Choveu na hora do sepultamento, quando os corpos chegaram aqui, deu uma chuva bem forte, né? E foi um momento, assim, bem comovente que a gente pôde assistir, eles fazendo, né, o cortejo fúnebre para enterrar as 2 pessoas, né? A dona Laura, de 63 anos, e o seu Alcides, de 77 anos. Então, vamos relembrar o caso, né, que aconteceu ontem. Eu pude acompanhar desde as primeiras horas, né? Eu estive lá no local. Por volta das 5h30, entre 5h30 e 7 horas da manhã, vizinhos ouviram os disparos e gritos e depois tentaram ligar para o telefone deles, né, para tentar conversar, para ver se era algum tipo de assalto, alguma coisa. Não conseguiram. E uma vizinha que mora bem em frente, que foi a que ouviu bem os disparos, né, até comentei ontem que parecia que estava acontecendo dentro da casa dela, ela acionou a polícia militar porque ela encontrou projéteis de arma na rua. A polícia foi e pôde, né, constatar a morte dos 2. E aí a perícia foi até o local, onde constatou que houve, então, o feminicídio da dona Laura e o suicídio depois do seu Alcides. Um caso que chamou muita atenção, como você mesmo disse, né, é o segundo em um mês só na nossa região aqui. Um aconteceu em Jacareí, o primeiro há 2 semanas atrás, e esse mais recente agora, ontem, aqui em São José dos Campos. Então, assim, a gente chama atenção para esses números, para esses casos que estão acontecendo, não só aqui na nossa região, né, porque são casos, como você disse, que muitas vezes pode ser ciúmes. Esse caso provavelmente não, mas ainda está sendo investigado, o que pode ter levado, enfim. Mas o feminicídio, infelizmente, tem aumentado muito, a gente tem noticiado desde o início. Então é importante que a sociedade e também, claro, o poder público possa conseguir ajudar essas vítimas, né, principalmente com medida protetiva. Esses casos de suicídio, feminicídio seguido de suicídio, eles são um pouco mais isolados, os perfis são diferentes, né, mas infelizmente a gente precisa fazer alguma coisa. Como eu disse, só para fechar esse link, né, agora há pouco a família está deixando o local agora, aos 20 minutos atrás os corpos foram sepultados. Então o clima ainda é de muito pesar, de muita tristeza por aqui, viu, Nicoline? Olha, a Carol ao vivo pegou chuva, enfim, conseguiu aí trazer todas as informações. É claro que a gente respeita a família e é um momento muito dolorido, né? Mas o nosso papel é esse, era acompanhar esse caso. Carol trouxe as novidades, a investigação prossegue. Um caso muito triste. Caroline Correia ao vivo conosco, direto do Colônia Paraíso, cemitério aqui de São José dos Campos, na zona sul da cidade. Obrigado pelas informações, Carol. Você volta a qualquer momento com mais detalhes. Uma história triste demais e o que chama a atenção é que já é a segunda em 15 dias. Não pode achar que essa moda tem que pegar. Para falar mais sobre isso,
Eu vou conversar com a advogada criminalista Amanda Santos, aqui no Brasil Urgente Vale. Doutora Amanda, obrigado por nos atender. Uma ótima tarde. Um crime que se repetiu aqui na região, feminicídio seguido de suicídio e, em ambos casos, envolvendo pessoas idosas. Como é que vocês veem isso? É possível, de alguma forma, tentar inibir esse tipo de crime que acontece dentro de casa, no seio familiar? O que dá para falar desse tipo de crime que nos assusta por ter se repetido em 15 dias aqui na nossa região? Obrigado por atender o Brasil Urgente Vale. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos que estão assistindo. Realmente, o feminicídio ele é um crime recorrente e evitável. O assassinato de uma mulher por ter a condição de sexo feminino, então aí envolve menosprezo, discriminação em relação ao gênero. Hoje em dia ele é até um crime autônomo, né? Agora ele é o artigo 121A, com pena de 20 a 40 anos. Essa pena ela teve que aumentar de tantos casos que aconteciam. Para acontecer o feminicídio, outros crimes já aconteceram com essa vítima. Então, teve muitas vezes violência psicológica, violência física, e esse ciclo se repetindo por diversas vezes, até que chega no feminicídio. Então, para que ele aconteça, nós, enquanto população, o Estado tem que falhar com essa mulher, porque muitas vezes ela foi até a delegacia, ela requisitou a protetiva e a protetiva foi negada. Ou ela pediu para que a Patrulha Lei Maria da Penha frequentasse ali a rua dela, porque sempre esse agressor estava por ali, e nada é feito. Então, com toda certeza, o feminicídio é um crime muito evitável, mas que nós não estamos sabendo, enquanto sociedade, enquanto justiça, limitar esses fatos, né? Principalmente nesse caso, eu acredito que chocou todo mundo a idade dos agressores. Mas isso também é uma visão que a gente tem muito etarista, porque agressor é agressor. O agressor de 20, o agressor de 50, o agressor de 70, ele continua sendo agressor igualmente. A violência de gênero, ela traz muito essa coisa da discriminação. Então, o homem entende que, por ser homem, ele pode fazer o que ele quiser, inclusive ceifar a vida da mulher dele. Essa questão do homem hoje achar que ele é dono da mulher, esse é um problema que para mim tem se tornado cada vez mais recorrente. Como é que a justiça trabalha isso? O que é possível fazer na visão da senhora para tentar se evitar novos casos como esse, doutora? Então, é óbvio que agora teve o pacote, né, do feminicídio, que aumentou a pena. Acredito que isso é muito importante, sim, é uma grande conquista, mas não é só isso, tem que ter a questão preventiva. O que é essa questão preventiva? A gente falar sobre isso nas escolas, isso ser educacional, porque o homem, para ele ter essa segurança de que tudo ele pode, foi assegurado para ele a vida inteira. É o que eu sempre brinco em palestras, para tentar amenizar um pouco o clima, por falar de um assunto tão pesado. Esse agressor, ele foi a vida inteira ensinado que por ele ser homem, ele podia tudo, ele tinha que ser viril, ele tinha que ser forte, ele tinha que demonstrar poder. Para a mulher é ensinado o quê? Recato, obedecer, tem que ser uma boa esposa, e tudo que acontece é culpa dela. Então a gente precisa mudar a educação, né, do nosso país no geral, e é uma coisa cultural. Então, por exemplo, tem grupos de reflexão para homens. Eu não sei se você já ouviu falar, mas a efetividade desses grupos é muito grande para que não tenha reincidência nos crimes contra as mulheres. E quantas cidades aqui do Vale do Paraíba possuem esses grupos? Poucas. Eu só conheço Santa Branca, que é um município pequeno aqui do Vale do Paraíba, que possui esses grupos de reflexões, onde os agressores eles são intimados a participar, e aí eles vão ter palestras sobre machismo, sobre essa heterossexualidade tóxica, onde eles vão ser, de fato, ensinados. E, assim, não é minha opinião, são estudos que comprovam que a reincidência diminui depois que esse homem é ensinado como se portar em sociedade. Então, não é só punir, é educar também. É isso, é preciso pensar na prevenção de casos como esse, para que se evite, e um pouco mais de educação e respeito também do homem com a mulher. O feminicídio é uma coisa mais nova dentro da lei, tudo era homicídio antigamente, foi desmembrado, agora foi aumentada a pena para se tentar evitar, porque infelizmente os casos têm aumentado e isso preocupa muito, e é por isso que a gente
trouxe a senhora aqui para falar desses casos de feminicídio. Para a gente fechar, a terceira idade envolvida nos dois casos, esse casal que foi enterrado hoje, os dois, ela tinha acho que 63 anos, né, produção, me corrija se eu estiver errado, ele tinha quase 80, mas era um comerciante, um cara muito bem disposto, tal, a informação que a gente tem. E a gente teve há 2 semanas, ele era idoso, ela tinha 40 e poucos anos, e a gente vê idosos envolvidos nos dois casos e o suicídio depois. Seria uma forma de tentar evitar a pena, doutora? Acho que essa questão do suicídio depois cometer o feminicídio é uma coisa que precisa ser estudada, é uma questão de saúde pública, porque envolve diversas questões. Por que esse homem faz isso? Para não sofrer a pena? Ou porque ele culpabiliza tanto essa mulher que ele entende que se ele se matar depois disso, ele era o bonzinho da história e ele se matou por causa dela. Então, essa é uma coisa que precisa ser estudada, né? Até para a gente, já que não está sendo mais o caso isolado, para a gente conseguir entender e conseguir aplicar de melhor forma a lei. Mesmo que ele fosse julgado, condenado, que não tivesse acontecido esse suicídio, ele seria considerado uma pessoa comum. Tem sim uma questão, não é uma diminuição de pena, mas o artigo 65 do Código Penal fala sobre quando o agente é menor de 21 anos ou maior de 60, em que ele vai ter uma diminuição na dosimetria da pena, mas ele seria julgado como qualquer outra pessoa. Então, sim, talvez, para tentar não ser punido, ele fez isso, mas a gente precisa aí de mais estudos para conseguir entender a mente do agente. Faz parte do estudo criminológico entender tanto a vítima como o autor do crime. Amanda Santos, advogada criminalista, gentilmente nos atendeu nesse feriadão, Dia da Consciência Negra. Muito obrigado por trazer informações importantes para a nossa população, porque a gente aqui, além de trazer a notícia, doutora Amanda, a gente não deixa de orientar, de trazer informação para que crimes como esse, de alguma forma, sejam evitáveis e não aconteçam novamente. Excelente final de tarde para a senhora, até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigado.